governo Fernando Pimentel entra mais um ano sob a pressão da crise econômica e com uma previsão de déficit orçamentário de 8 bilhões de reais. Será o terceiro ano no vermelho. Como a gestão Pimentel pretende enfrentar a falta de dinheiro que trava investimentos e ameaça custeio das contas do Estado. Conversa comigo o líder do governo na Assembleia, o deputado Durval Ângelo. Bem-vindo, deputado. Obrigado, de volta nesse início, nessa retomada do programa. Obrigada por vir. Deputado, como conciliar esse quadro, né, que a gente sabe que é uma situação bastante grave, com os compromissos que o governo assumiu, como eu falei há pouco, né, ele assumiu durante a campanha, que ele tem com o Estado, o que já está comprometido e como é que o governo pretende trabalhar? Olha bem, essa crise não é mineira, ela é mundial e acentuada no Brasil pelo problema político do impeachment, né? Tem um livro que eu acho que quem quer pensar, e é um convite que eu faço aos nossos telespectadores, deve ler ou tê-lo sob cabeceira, que são 5 ensaios do professor Celso Furtado, que foi ministro na década de 70 de governos populares. E o título é provocativo: Brasil, uma construção interrompida, onde ele analisa o viés do golpe pelo grande atraso que causou no Brasil. Quer dizer, você tinha o desenvolvimento de um Estado nacional, de uma economia nacional, a inclusão social como um fator de você desenvolver o mercado interno, e o golpe de 64, com a visão de privatização, de internacionalização do capital, né, dado pelos militares e pelos setores empresariais, interrompeu tudo isso. E ele diz e lamenta que nós perdemos uma grande oportunidade histórica. Eu acho que nós vivemos esta perda hoje no Brasil, né? Você tem um quadro de crise que é nacional. O Espírito Santo é o sinal claro disso. E o que era o Espírito Santo? O Espírito Santo é governado pelo Paulo Artung, que foi do PSDB, hoje é do PMDB, e que nos próximos dias estaria se filiando novamente ao PSDB, e o vice dele, que é do PSDB. Ele era saudado pelos economistas neoliberais de plantão como o melhor aluno da sala do neoliberalismo. Tinha feito todos os cortes no Espírito Santo, tinha implantado um arroxo violento contra os servidores públicos, tinha eliminado os problemas de violência, daquelas mortes constantes que a gente via 6, 7 anos atrás nos presídios capixabas. E eu me lembro de uma entrevista de um mês atrás com a Miriam Leitão, onde ele critica o governo federal por estar tratando com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais e com o Rio Grande do Sul diferente. Não, esses estados têm que fazer um corte fiscal abrupto. Foi isso que resolveu o problema do Espírito Santo. Aqui nós tivemos um choque de gestão. Discurso que nós vimos, né, nos 14, 15 anos anteriores em Minas Gerais. E o que se mostrou esse choque de gestão? Hoje, servidores lá estão em greve da área de segurança pública. O Estado está num processo de insolvência muito grande, né? Onde os monstros interiores, até de cidadãos ditos de bens ou de bem, né, estão se rebelando e fazendo assalto, coisa e tal. Então, as políticas neoliberais levam a isso. Minas Gerais, eu estou inclusive trazendo aqui em primeira mão, amanhã está saindo no 247, né, um artigo meu que o título é provocativo. E o governador Fernando Pimentel disse não, onde eu analiso a questão econômica de Minas e analiso a questão do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Agora, e eu digo quais são as diferenças. Minas tem diferença enorme. A expectativa, nós herdamos do PSDB um déficit orçamentário de 7,2 bilhões. Conseguimos reduzir esse déficit no ano passado, em 2016, para 4,1 bilhão, quando a gente tinha uma expectativa que ele chegasse a 10. Quer dizer, nós conseguimos reduzir. Há uma expectativa no orçamento, um orçamento mais realista, de 8 bilhões esse ano.
mas hoje os indicadores e o crescimento da economia em Minas, nós tivemos um aumento da arrecadação de 10% no ano passado. Em que setor? Indica Setor principalmente na agricultura, setor de exportação da agricultura e setor de commodities em geral, porque deputado, também o minério de ferro melhorou de preço agora, no passado. Em termos objetivos, eu entendo que o senhor está contextualizando, não é, para colocar a posição de Minas Gerais, mas em termos objetivos, o governador entra no 3º ano de mandato. E como eu disse no começo, no vermelho. Isso trava investimentos, isso dificulta cumprir compromissos. De jeito nenhum. E isso impõe que você priorize. Pois nós nunca vamos fazer uma cidade administrativa mas o que está de 2,4 bilhões e com tantas denúncias de corrupção. Você não vai ter no governo Fernando Pimentel uma cidade administrativa. Mas nós estamos tendo hoje 15 obras de asfaltamento de estradas regionais que estão reivindicadas, pequenas obras, há muito tempo. Nós estamos pagando o piso salarial da educação e o governo assumiu o compromisso que vai continuar. E mais ainda, a Codemig está reativando os distritos industriais, que eram verdadeiros cemitérios. Hoje a Codemig é uma agência de desenvolvimento que tem sido a grande parceira de investimento no Estado. Nós estamos conseguindo atrair novas empresas. Isso pode reativar a economia? Tranquilo. De que forma? Pode reativar, se você gera emprego, se os distritos estão sendo reativados, se a Codemig está sendo essa agência de desenvolvimento, adquiriu até um banco para financiar a produção, para emprestar aos empresários como ela está fazendo. O BDMG criou 3 linhas novas de financiamentos para empresas no estado de Minas Gerais. Isso que repercutiu nos 10% do ano passado. E a indústria mineira cresceu 2,7% no ano passado. Evidente que abaixo da inflação, mas já é uma sinalização de que a situação está melhorando. Então hoje nós temos um governo que não vai fazer obras faraônicas, vai fazer as obras necessárias, que vai fazer aquilo que interessa ao cidadão comum do interior de Minas Gerais. E mais ainda, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro, o 13º foi parcelado em 12 vezes, 12 suaves prestações no ano de 2017, nós já terminamos a última etapa de pagamento do 13º. Então, tem dificuldades? Tem. Tem crise econômica? Tem. Ela tem um contexto maior? Tem. Mas o governo está fazendo as pequenas obras, as obras que são necessárias. E hoje, se a gente olhar para o interior do estado, o governador está fazendo entrega agora de 635 viaturas policiais para a Polícia Militar. Há quanto tempo que nós não temos isso em Minas? Há 5 anos. Então o investimento em segurança está acontecendo. Então hoje, é só se a gente quiser olhar Espírito Santo, ou o choque de gestão de Minas Gerais, do PSDB, você não vai encontrar obras faraônicas. Mas as pequenas obras, as coisas necessárias para a população, o governo Fernando Pimentel está fazendo e está conseguindo dar uma resposta. Tanto que nós estamos vendo a crise carcerária no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Minas, nós não tivemos essa crise carcerária. Não temos uma situação invejável, que hoje a gente sabe o que representa as cadeias. A crise de segurança, como a do Rio de Janeiro, como a do Rio Grande do Norte. Minas não está vivendo. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar o seguinte, Minas não é uma ilha, mas nós estamos em situação muito melhor e muito mais satisfatória do que a maioria dos estados do Brasil, com toda certeza. Agora, Minas, como outros estados, tiveram um alívio de caixa com a suspensão temporária do pagamento da dívida com a União. Isso foi discutido e negociado ano passado, aconteceu. Mas essa renegociação, há uma renegociação para ser retomada ano que vem, não é? Com o governo federal, e o governo federal pressiona os estados para fazerem cortes, para se adaptarem, enxugar a máquina, e estão, inclusive, cobrando o Ministério da Fazenda, o Henrique Meirelles. A ordem não é essa que você está levantando. Deixa eu só concluir. A ordem é um pouco diferente, totalmente diferente dessa. Mas, enfim, o fato é que o ministro Henrique Meirelles tem cobrado que a CEMIG seja um ativo, uma garantia, que ela seja privatizada. Eu queria saber do senhor o seguinte, o governador
negou que vai fazer isso. Ô, Vivi, falou em fazer encontro de contas, deixa porque eu o te governo dizer. federal Primeiro deve que a ordem, repasse da Lei a Candir. ordem não é essa. A ordem é o seguinte, Minas ganhou uma liminar em Brasília de não pagar a dívida com a União. Minas ganhou uma liminar. Então, a negociação veio depois. Primeira coisa. Perfeitamente. A segunda questão, houve uma ação, no caso do Pará, que Minas Gerais entrou com uma amicus curiae, onde foi decidido por 11 votos a 0 no Supremo. Então, bem, olha, 11 votos a 0, que a União tem que fazer o encontro de contas com os estados exportadores, onde os dois, onde essa questão é mais aguda, é Pará e Minas Gerais. E aí, o que vem? O Supremo deu 12 meses para a União fazer esse acerto. Se a União não fizesse acerto, o Tribunal de Contas da União já está autorizado pelo Supremo para fazer esse acerto. Só para então, esclarecer da Lei Candir, aqui, isso, só para esclarecer, isenção, porque nem todo mundo sabe o que é a Lei Candir. É a isenção da Lei Candir. Isso. Só para você ter uma ideia. Durante muitos anos o Estado não recebeu, né, hoje os a União, impostos. fazendo um cálculo superficial, a União hoje é devedora de 30 bilhões ao Estado de Minas Gerais. 30 bilhões. Sem contar a questão do Fundeb, que nós temos uma decisão do ministro Fachin do Supremo, de uma ação da época do Itamar Franco, onde 1,6 bilhão ele determina que seja pago a Minas Gerais. E do período do Itamar para cá, o não pagamento, o não acerto de conta do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é maior. A gente acredita que teríamos aí 4 a 5 bilhões. O senhor está chegando nessa conta de 30 bilhões, abatendo... Abatendo o que Minas deve. Então, eu te digo o seguinte... no que a União tem que repassar da Lei Candir. Em 2018, com uma decisão por 11 a 0, que é inequívoca, do Supremo, vai exigir que Minas Gerais pague a conta. Agora, o governador não vai privatizar. Agora, deputado, o governador Fernando Pimentel vem recuperando a CEMIG. A CEMIG hoje é um ativo importante no Estado. É fator de desenvolvimento do Estado, como a Codemig. Não usará a CEMIG enfim, nessa negociação como garantia. Acho que um governo neoliberal, como o do Espírito Santo, que vendeu tudo, como do Espírito Santo, que privatizou tudo e ficou sem capacidade de investimento no Estado, Minas não vai privatizar. A palavra do governador, inclusive o título do meu artigo, até por causa da questão da CEMIG, e Fernando Pimentel disse não. Ele disse não às exigências do Meirelli, às exigências do governo federal. Agora, Minas não vai ter privatização, Minas não vai ter arroxo salarial contra servidores, Minas não vai ter responsabilização dos servidores por uma crise que é uma crise que nós herdamos de 12 anos do PSDB, de um desgoverno que prevaleceu nas Alterosas e uma crise agora pontual de um governo golpista que tirou um governo legitimamente eleito e está fazendo um processo recessivo, violento, que nós só vimos na época do Fernando Henrique Cardoso. Agora, então deputado, não é o modelo econômico do PMDB. Eu entendo é o que o senhor modelo tá econômico dizendo, do PSDB que está sendo implantado no Brasil. Sim, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas o governo federal, ele tem nessas barganhas, na relação com os governos municipais e estaduais, um poder que é o poder de avalista. Quando os governos precisam fazer algum empréstimo, tem que passar pelo aval. Um empréstimo internacional tem que passar por um aval. Se por um acaso o governo de Minas precisar de um aval do governo federal e entrar num embate, bater de frente com o governo federal e houver um impasse, o governo federal, o governo estadual é mais frágil. Tem no meio disso uma coisa que é a corte maior do país. E hoje nós temos as decisões do Supremo que são favoráveis a Minas Gerais. Então, na realidade, nós hoje, com os 30 bilhões do governo federal, podem ter certeza, nós resolveríamos todos os problemas do governo de Minas sem precisarmos fazermos financiamento internacional. Mas se o financiamento for uma atitude de perseguição, que eu não acredito, de retaliação a Minas Gerais,
pode ter certeza que nós vamos recorrer ao Supremo. Por que o senhor não acredita? Sabe? O governo não são aliados, não é? Pelo contrário. Somos aliados. O PMDB hoje é a O base PMDB de nacional, sustentação não. do governo, mas o PMDB estadual, tendo à frente o presidente da Assembleia, Dalclever Lopes, é o nosso grande aliado. Sim, é o mas grande nacional, garantidor. não. Não, mas daí nós vamos... Se o governo federal nos pagar, nós não precisamos de empréstimo internacional. E é bom que se diga em Minas, diferente do Espírito Santo e dos outros 2 estados, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o repasse para o Poder Legislativo, para a manutenção do Poder Legislativo, o duodécimo está em dia, o duodécimo do Judiciário está em dia, o do Ministério Público, da Defensoria está em dia, do Tribunal de Contas do Estado está em dia, coisa que nesses outros estados não estão. Então eu acho que também nós temos a certeza que aqui em Minas nós temos o Poder Judiciário como aliado, porque sabe que o governo vem honrando de Minas Gerais os compromissos, coisa que outros estados não estão honrando. Então eu acho que nós temos a justiça para recorrer. Agora, o governador Fernando Pimentel quer dialogar, só não quer dialogar com quebra do princípio federativo. A autonomia dos estados é garantida pela Constituição de 1891. Essa Constituição, os seus princípios federativos não foram modificados até hoje. Tanto que o artigo 1º da Constituição atual de 1988 estabelece que nós somos uma república federativa, formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Até hoje não mudaram isso na Constituição, não. Podem fazer absurdo contra a democracia e contra os direitos dos trabalhadores, cortando previdência, fazendo PEC do congelamento dos investimentos sociais, mas ainda não mudaram a Constituição Federal. Então, o que nos garante o direito de Minas Gerais e o princípio federativo é a Constituição Federal. Como é que esses desafios grandes que o governo tem pela frente, com esse nível de dificuldade financeira, se traduz aqui dentro, nas relações políticas aqui dentro da casa? Se traduz, enfim, como é que está a relação? Como é que o senhor espera esse ano a relação com a oposição? A primeira coisa é o seguinte, a Assembleia vem recebendo do duodécimo como nunca recebeu, nem na época das ditas vacas gordas aqui no Estado. Então eu acho que isso é credibilidade. O governador não interfere no Poder Legislativo. Eu, como líder, eu faço só uma ponte entre o governo e a Assembleia. Nós aqui não interferimos. A independência e a autonomia é da Assembleia. O governador Fernando Pimentel é um democrata e prima por isso. Mas tem questões, por exemplo, emendas que são feitas no orçamento, as regimentais, as legais dos deputados, vêm sendo pagas. Tem um atraso, mas tem um atraso porque quando nós assumimos o governo, no dia 1º de janeiro de 2015, tinha 2 orçamentos para ser pago aos deputados. Tinha o de 2014 e tinha o de 2013. O governador Fernando Pimentel pagou em 2015 1,5 orçamento. Em 2016 pagou 1,5 orçamento. Então, se nós olharmos bem, nós estamos até aqui pagando contas com a Assembleia e com os deputados do governo anterior. Então eu acho que nós temos muita credibilidade. E o governador tem tratado a Assembleia com muita consideração, a mesa diretora da Assembleia, oposição e situação, hoje é uma grande parceira do governo do Estado, tanto que nós temos uma comissão especial de contas entre todos os poderes, a Assembleia Legislativa faz parte dessa comissão, e os projetos que o governador mandou para cá, para tentar ajudar a resolver a crise do Estado, foram todos aprovados. Então hoje a Assembleia Legislativa é grande parceira do governador, temos aqui uma aliança republicana e séria. Eu aqui não imponho nada, líder de governo só ouve, escuta e leva ao governador. E o governador tem feito um canal permanente com as bancadas aqui nessa casa. Tem se reunido, tem se encontrado. Tem alguma mudança Teve nessa, deputado aqui de 4 mandatos que teve uma reunião com o governador uma única vez. Esse governador foi Fernando Pimentel. Tenho vários aqui que já falaram isso. Uhum. E a base vai ter alguma mudança nesse início do ano? Alguma mudança, alguma defecção? A base se amplia de alguma forma ou é a mesma coisa? Os blocos são os mesmos? Os 3 blocos são os mesmos.
praticamente com o mesmo número de parlamentares, 32, 24, 21, ou 33, 23 e 22. Então, vai ser mantido o mesmo bloco. Deputados que saíram do governo e foram para a oposição, outros saíram da oposição e vieram para o governo. Então, houve uma migração que equilibra. Então, a correlação de força continua a mesma. Pequeno, foram não, poucos deputados. Poucos, eu não gosto de citar, porque eu não gosto de rotular ninguém. Porque eu sempre digo que mesmo que a gente tenha 3 blocos aqui, tem oposição e situação, o nosso partido maior tem que ser Minas Gerais, é o povo de Minas. O nosso olhar tem que ser para o Estado. Eu espero que esses deputados que saíram do governo para ir para a oposição não façam oposição a Minas Gerais. E o contrário, quem saiu da oposição e veio para o governo, que não seja um posicionamento cego e acrítico, que tenha ideias, que desenvolva suas ideias, que nos ajude com a crítica também, não perca a capacidade de crítica. Então eu acho que esse diálogo é um diálogo permanente e que vai ser mantido, onde nós não vamos ter alteração quase nenhuma. Tanto que as comissões, provavelmente, nós ainda não fechamos as comissões, mas estamos caminhando para ter quase que as mesmas comissões. Líderes também de oposição e de governo não foram alterados. Eu, por exemplo, continuo também como líder do governo, né? Sou um dos líderes dos mais antigos aqui de governo. Então a gente está sentindo que o diálogo vai ser o mesmo. O presidente Adalclever Lopes, ele tem um papel fundamental nisso, de estabelecer esse diálogo, de ser um ponto de união. A relação com o PMDB está tranquila? Teve esse episódio em que Zezé Perrella foi filiado pelo PMDB nacional, com, segundo o noticiário, uma clara interferência do adversário do PT e do governador, que é Aécio Neves, e isso estaria interessando, essa divisão interna do PMDB serviria aos interesses de Aécio Neves. Isso preocupa o senhor, essa divisão interna que pode ocorrer no PMDB? Eu já tenho problemas demais no meu partido e não gosto muito de comentar outros partidos. Mas já que você provocou, eu te digo o seguinte, isso não é conversa, não se ouviu falar. Tudo isso são fatos. Tanto que são fatos que saiu em todos os jornais e ninguém veio fazer o desmentido. Os que tiveram seus nomes envolvidos, o governador Aécio Neves não desmentiu que ele se reuniu com ex-presidentes da Assembleia, ex-políticos do Estado de diferentes partidos para fazer o convite ao Perrella. O senador Perrella não soltou também uma nota de desmentido. E os deputados, vice-governador do PMDB que estão envolvidos, ninguém soltou uma nota desmentida. Então, se não houve desmentido, supõe-se que a informação em off seja verdadeira. Agora o vice-governador está falando, insistindo que o governador Pimentel não termina o mandato dele. Está dizendo isso. Ele diz muita coisa, né? Eu me lembro muito dele, eu estou aqui há 22 anos, 23 anos, para ser mais sincero. Eu me lembro muito que ele era do PMDB, saiu na época, apoiou o PSDB aqui na época do Eduardo Azeredo diretamente, depois em governos anteriores. Para mim, o que me preocupa são os deputados estaduais. Eu sou líder na Assembleia. E eu te digo que os deputados estaduais do PMDB, todos os 13, sem exceção, sem tirar nenhum, estão aqui apoiando o governador Fernando Pimentel. Não sei se são amigos ou não do vice-governador, se são do grupo do vice-governador. Só sei que hoje eu tenho alegria de ter a unanimidade do PMDB nos apoiando aqui e ajudando a governar Minas, que eu acho que essa que é a postura responsável que um parlamentar tem que ter. Agora, não deputado, é do quanto pior, melhor, mas é olhar o bem do Estado. Só uma última questão para a gente não deixar de tocar, porque o nosso tempo já está estourado. O governador foi bastante pressionado ano passado pela Operação Acrônimo e o processo está parado no Supremo. Qual que é a expectativa do governo, dele e do governo, em relação a esse processo em 2017? Olha, nós não podemos ter expectativa nenhuma, porque depende do Superior Tribunal de Justiça, ou talvez até do Supremo. Houve uma paralisação por determinação do ministro, a Assembleia recorreu ao órgão especial formado por 15 ministros no Superior Tribunal de Justiça. Antes da manifestação desse órgão especial,
se a Assembleia vota ou não. Se o rito que tinha sido definido pela mesa diretora. Se a Assembleia autoriza, se autoriza ou não. Um processo então, hoje, contra o governador. Olha, nós não podemos ficar nessa expectativa. O governo está governando. Tem um ditado árabe que diz que os cães ladram e a caravana passa. A caravana do governo do Estado está passando, fazendo aquilo que é o bom e o melhor para o povo. Se o processo vier aqui, nós vamos votá-lo. O governador tem maioria, mas nós não queremos que ninguém vote pela maioria, ou voto de cabresto. Nós queremos que vote porque o processo é um absurdo, é uma aberração jurídica essa operação acrônimo, sabe? Que na realidade ela não prova nada, o governador é inocente, totalmente inocente. Isso é o terceiro turno eleitoral. Não ganharam nas urnas em outubro de 2014, estão querendo ganhar no tapetão. O Poder Legislativo não pode permitir a vitória no tapetão, porque isso coloca em risco os mandatos dos 77 deputados. Quem quiser ganhar a eleição, eu não voto. E tem mais ano que vem. O governador é candidato à reeleição. Vai ganhar de novo, se eles ficarem só falando mal de Minas, não contribuindo com Minas e querendo ganhar no tapetão, o povo vai derrotá-los de novo em 2018. Apesar das dificuldades, o senhor acha que o governador emplaca 2018? Olha, eu acho que são nas dificuldades que o governador Fernando Pimentel mostra sua criatividade, sua capacidade de grande gestor, como foi o maior prefeito do Brasil quando exerceu, vai ser também o maior governador do Brasil nas dificuldades. Aí é mais difícil e melhor governar com dificuldade. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Um bom ano para o senhor. Agradeço. Eu conversei com o deputado Durval Ângelo, que é líder do governo. Falamos aqui das sérias dificuldades que o Estado enfrenta, a economia, enfim, as possibilidades de renegociação de dívida e outros tantos assuntos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.